Há momentos em que a vida parece se quebrar silenciosamente. Dias em que o coração está cansado, a mente está confusa e a alma se pergunta se Deus ainda está por perto. Você ora, mas o céu parece calado. Procura um sinal, mas só encontra silêncio. E é nesse ponto que muitos desistem, porque confundem a ausência de emoção com a ausência de Deus. O ser humano foi criado com emoções. Elas são parte daquilo que nos torna vivos. Choramos, sorrimos, tememos, nos alegramos, amamos, nos decepcionamos. Mas quando as emoções se tornam o centro da nossa fé, algo se perde. A fé deixa de ser confiança e se torna dependência de sensações. E é nesse lugar perigoso que o inimigo trabalha. Ele não pode destruir a promessa, então tenta distorcer a percepção. O inimigo sussurra: se Deus estivesse com você, você não se sentiria assim. E com essa mentira, ele tenta separar o homem daquilo que realmente o sustenta, a fé. Mas Deus nunca prometeu que sempre sentiríamos a sua presença. Ele prometeu que nunca nos deixaria. A fé é o elo que continua firme quando o coração oscila, quando o corpo fraqueja, quando a alma grita. É fácil confiar quando tudo parece bem, quando o vento sopra a favor e o caminho é claro. Mas a verdadeira fé é forjada no escuro, no deserto, no silêncio. Ela nasce quando as emoções dizem acabou e o espírito responde ainda há um caminho. A fé é a voz que continua acreditando mesmo quando não sente nada. Abraão não sentiu alegria quando subiu o monte para sacrificar o próprio filho. Moisés não sentiu coragem quando enfrentou o faraó. Davi não sentiu força quando fugia pelas cavernas. E Jesus, no Getsêmani, suou sangue e chorou de angústia, mas continuou obedecendo. A fé deles não dependia do que sentiam, mas de quem sabiam que Deus era. O coração humano é enganoso. Um dia, ele se enche de esperança, no outro, está afogado em medo. Mas a fé permanece firme, porque ela não nasce do coração, nasce do Espírito. Ela é um dom, um sopro divino, uma centelha do próprio Deus dentro de nós. E é por isso que o apóstolo Paulo escreveu: andamos por fé e não por vista, não por emoção, não por sensação, mas por confiança. Quando Deus lhe diz para andar pela fé, Ele está lhe pedindo para caminhar acima das ondas da instabilidade. Porque as emoções mudam, a fé permanece. As emoções dizem: você está sozinho. A fé responde: o Senhor está comigo. As emoções dizem: nada vai dar certo. A fé responde: tudo coopera para o bem dos que amam a Deus. As emoções dizem: desista. A fé responde: ainda não terminou. Há uma diferença entre sentir Deus e conhecer Deus. Sentir é humano, conhecer é espiritual. E é o conhecimento dele que sustenta quando o coração não entende. Quando as lágrimas não cessam e as respostas não vêm, é a fé que mantém o homem de pé. Não uma fé ingênua, cega, construída em ilusões, mas uma fé madura, que confia mesmo quando não entende. Deus está lhe dizendo hoje: não se guie pelo que sente, mas pelo que eu disse. Porque as emoções são ondas, mudam com o vento, mas a palavra é rocha, permanece firme para sempre. E quem constrói sobre a rocha permanece de pé, mesmo quando a tempestade vem. Muitos oram pedindo que Deus mude seus sentimentos, quando na verdade Ele quer mudar sua direção. Ele não quer que você viva à mercê do que sente, mas daquilo que crê. A fé não elimina a dor, ela a atravessa. A fé não impede o choro, ela o transforma em clamor. A fé não nega a realidade, ela enxerga além dela. Quando Pedro andou sobre as águas, enquanto seus olhos estavam em Jesus, ele caminhou sobre o impossível. Mas quando olhou para o vento, quando deixou as emoções dominarem sua fé, ele afundou. A lição é clara: não é o vento que afunda o homem, é o medo. Não é a tempestade que destrói, é o olhar desviado da promessa. E é por isso que Deus está lhe dizendo hoje: ande pela fé, não siga seus sentimentos, siga minha voz.
Porque a fé não depende do que você sente, mas do que você sabe. Que Ele é bom, que Ele é fiel, que Ele não muda. E que mesmo quando parece em silêncio, Ele ainda está trabalhando. A fé é a ponte entre o que você vê e o que Deus prometeu. Ela é o fio invisível que sustenta o impossível. É o combustível da esperança, o oxigênio da alma, o que mantém o coração pulsando quando tudo parece perdido. E quando você começa a andar por fé, descobre algo poderoso. O milagre não está no destino, está no caminho, porque o Deus da promessa caminha ao seu lado, mesmo quando você não o sente. Ele quer que você aprenda a crer quando nada parece fazer sentido. Quer que você aprenda a descansar mesmo quando o chão parece ruir. Quer que você aprenda a ouvir sua voz no meio do caos e entender que sua presença não é um arrepio, é uma certeza. Deus não quer que você viva guiado pelo que sente, mas firmado no que sabe. Ele nunca falha. Então, se hoje o seu coração está confuso, se as lágrimas não param, se o medo parece maior que a fé, respire fundo e lembre-se: você não está sendo abandonado, está sendo moldado. Deus não está distante. Ele está lhe ensinando a andar sem muletas emocionais, a caminhar com olhos espirituais. Porque quem aprende a andar pela fé nunca mais será dominado pelo medo. Há fases na vida em que Deus parece ausente. Você ora e o céu não responde. Procura uma direção e o caminho parece encoberto por névoa. É nesses momentos que muitos pensam que Deus se afastou, mas é justamente aí que Ele está mais perto, observando se você continuará andando, mesmo sem sentir. O silêncio de Deus não é indiferença, é método. É uma forma de ensinar a depender dele e não do que o coração sente. Deus se cala para que a fé fale. Ele se oculta para que o espírito aprenda a enxergar o invisível. Porque se você precisa sentir para crer, sua fé ainda está nos primeiros passos. Mas se continua crendo quando nada sente, então você começou a andar sobre o sobrenatural. Quantas vezes as emoções enganam? Hoje você se sente forte, amanhã está abatido. Hoje acredita que tudo vai dar certo, amanhã pensa que tudo acabou. Mas Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele não muda conforme o clima do seu coração. Por isso, quem vive pela fé aprende a permanecer, mesmo quando as marés das emoções tentam afundar o barco da alma. Os grandes homens de Deus foram provados não em vitórias, mas no silêncio. José foi vendido como escravo, esquecido na prisão e ainda assim manteve fé. Ele não tinha provas de que Deus estava ali, mas confiava. Quando o tempo certo chegou, o mesmo Deus que parecia calado o colocou diante de Faraó. A fé sustentou o que o sentimento não conseguia. Jó perdeu tudo: filhos, bens, saúde. E no meio da dor, quando o coração gritava, Deus me abandonou, ele declarou: ainda que ele me mate, nele confiarei. A fé verdadeira é essa: confiar mesmo quando não há explicação. Crer mesmo quando a emoção diz o contrário. E é nessa fé que Deus revela sua glória. O problema é que a maioria das pessoas quer sentir a presença antes de obedecer. Mas na caminhada espiritual, o passo de fé vem primeiro. O sentir vem depois. Pedro não sentiu confiança antes de pisar na água. Ele simplesmente foi, e quando pisou, descobriu que o impossível se tornava chão sob seus pés. A obediência precede o milagre. A fé não ignora as emoções, ela as disciplina. Não é errado sentir medo, tristeza ou dúvida. O erro está em permitir que esses sentimentos ditem as decisões. Deus quer que você sinta, mas não que seja escravo do que sente. Ele quer que você chore, mas não que se perca no desespero. Ele quer que você sinta dor, mas não que a dor defina o seu destino. A fé é o leme que mantém o navio firme em meio ao mar revolto. Há um tipo de paz que não depende de circunstâncias. É a paz que Jesus tinha no barco enquanto a tempestade rugia. Os discípulos se desesperaram, gritaram, deixaram o medo tomar conta.
Mas Jesus dormia, não porque ignorava o perigo, mas porque sabia quem estava no controle. Essa é a fé que Deus quer ensinar a você. A paz que vem da certeza, não da sensação. Talvez hoje você esteja vivendo um período em que tudo parece desmoronar. As orações não têm resposta, os sonhos parecem congelados e até o coração já cansou de esperar. Mas o que você chama de abandono, Deus chama de construção. Ele está te ensinando a andar sem bengalas emocionais, está te moldando para que aprenda a reconhecer sua voz, mesmo quando o céu está em silêncio. O deserto é o lugar onde Deus transforma dependentes em guerreiros. No Egito, o povo de Israel vivia escravo, mas alimentado. No deserto, eles eram livres, mas precisavam confiar. E foi lá que Deus os ensinou a andar pela fé, seguindo a nuvem de dia e o fogo à noite, mesmo sem saber para onde iam. Deus não lhes deu mapas, deu sua presença. Porque quem anda pela fé não precisa ver o caminho, basta saber quem está guiando. A fé não elimina o deserto, mas muda o modo como você o atravessa. Quem anda pelas emoções vê o deserto como castigo. Quem anda pela fé vê como escola. E em cada dia difícil, Deus planta uma lição. Quando parece que você está sozinho, Ele está ensinando confiança. Quando parece que o silêncio é rejeição, Ele está testando sua perseverança. E quando tudo parece perdido, Ele está preparando a revelação. Pense em Davi, ungido rei ainda jovem, mas antes de sentar no trono, teve que enfrentar anos de fuga e solidão. Durante esse tempo, ele aprendeu a depender não do aplauso, mas da presença. Escreveu salmos não de alegria, mas de dor. E ainda assim, cada verso era uma declaração de fé. Ele dizia: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Essa não é uma fé emocional, é uma fé construída na intimidade com o invisível. Deus não quer te ensinar a sentir segurança. Ele quer te ensinar a ser segurança. Porque quando você aprende a confiar nele, se torna rocha onde outros encontram refúgio. O mundo está cheio de pessoas guiadas por impulsos, e o que Deus procura são homens e mulheres guiados por convicção. A fé é o que o inimigo mais teme, porque ela não se move com as circunstâncias. Ele pode mexer em tudo, menos em um coração que confia. Por isso, quando suas emoções estiverem gritando, recue para dentro da palavra. Não alimente a alma com sentimentos, alimente com promessas. Leia o que Deus disse, mesmo quando parece distante. Ore, mesmo quando parece que ninguém escuta. Continue crendo, mesmo quando as lágrimas te cegam. Porque a fé não é ausência de lágrimas, é decisão de continuar chorando aos pés do Pai. Talvez hoje Deus esteja em silêncio não porque te abandonou, mas porque quer ver se você confia na última coisa que Ele te disse. Ele já deu a promessa. Agora espera que você ande nela. O silêncio é o teste entre a palavra e o cumprimento. E quem continua andando mesmo sem sentir, descobre que o silêncio de Deus fala mais alto do que 1000 emoções. No tempo certo, o deserto se transforma em altar. As lágrimas se tornam testemunho. E aquilo que parecia um vazio se revela como o espaço onde Deus construiu a sua fé. O que antes era dor se torna força. O que antes era dúvida se torna certeza. Porque a fé não é resultado do que você sente, mas daquilo que você escolhe acreditar, mesmo quando o coração não entende. Há um momento na jornada da fé em que Deus deixa de responder rapidamente, deixa de agir da forma previsível e passa a trabalhar em silêncio. Esse é o ponto em que muitos desistem, mas é exatamente aí que os verdadeiros filhos são formados. A fé não cresce quando tudo vai bem. Ela amadurece quando o chão desaparece sob os pés e, mesmo assim, você continua caminhando. Deus não quer que você tenha uma fé frágil, moldada pelas emoções. Ele quer que sua fé seja sólida como pedra, firme mesmo quando o mundo desaba. E para isso, ele precisa provar o coração.
Não para saber se você crê, ele já sabe, mas para que você mesmo descubra até onde sua fé vai. A fé é como o ouro. Quanto mais é provada, mais pura se torna. E o fogo que Deus usa não é para destruir, mas para refinar. Por isso, muitas vezes, ele permite dores que o coração humano não compreende. Não porque se alegra com o sofrimento, mas porque vê o que está sendo construído dentro de você. Ele sabe que a fé escondida sob o medo, força oculta na fraqueza e propósito atrás da dor. A provação não é o fim, é o processo da purificação. Quando tudo desaba, Deus não está te punindo, está te preparando. Ele está queimando o que é raso, o que é emoção, o que é aparência, para revelar a fé genuína. É fácil levantar as mãos quando se sente a presença. Difícil é continuar adorando quando o céu está fechado, mas é nessa adoração silenciosa, nesse clamor sem emoção, que Deus vê quem realmente confia nele. O mundo ensina que sentir é viver, mas o reino ensina que crer é permanecer. A fé é o que te mantém firme quando o coração não sabe o que fazer. É o que te faz permanecer no altar, mesmo quando não há música, levantar a cabeça mesmo quando o peso é insuportável. Deus está te chamando a viver acima das emoções, a viver pelo Espírito. Você não foi criado para ser escravo das mudanças internas, mas para ser conduzido pela constância de Deus. E o Espírito Santo é quem te ensina isso. Ele não elimina suas emoções, ele as alinha com a vontade do Pai. Ele mostra que sentir é importante, mas obedecer é essencial. Porque muitas vezes o milagre não acontece quando você sente algo, mas quando você simplesmente obedece. Veja o exemplo de Noé. Ele construiu uma arca sem nunca ter visto chuva. Durante décadas foi ridicularizado, desacreditado, humilhado. Mas sua fé não dependia de aprovação nem de sensação. Dependia de obediência. E quando o dilúvio veio, foi a fé, e não o sentimento, que o manteve de pé. A fé vê antes do que os olhos mostram. A fé ouve antes do que os ouvidos confirmam. A fé crê antes do que o coração entende. Muitos querem ver para crer, mas o reino de Deus é o oposto. Crer para ver. Deus trabalha com aqueles que creem primeiro. E Ele está te chamando a isso. A caminhar em obediência, mesmo quando o vento sopra contra, porque há bênçãos que só são liberadas depois do passo de fé, não antes. O Mar Vermelho só se abriu depois que Moisés estendeu a mão. As muralhas de Jericó só caíram depois que o povo gritou. E as portas do impossível só se abrem quando você decide não depender das suas emoções para continuar. A fé é decisão, não emoção. Ela é escolha diária. É olhar para o caos e ainda assim dizer, Deus está aqui. É enfrentar o medo e declarar, mesmo que eu não sinta, eu creio. É estar cansado, mas continuar orando. É estar confuso, mas continuar obedecendo. É estar quebrado, mas continuar louvando. O inimigo sabe que não pode impedir o plano de Deus, mas tenta te fazer desistir dele. E a ferramenta que ele mais usa é o emocional. Ele sussurra, Deus se esqueceu. E quando você acredita nisso, começa a se afastar do altar. Por isso, a fé precisa ser maior que o sentimento. Ela é o escudo que apaga as setas da dúvida. É o fogo que mantém acesa a chama da esperança quando tudo parece escuro. Deus não está em silêncio porque te abandonou, mas porque quer ver se você ainda o reconhece sem sentir nada. Quer saber se o seu amor por ele é dependente de bênçãos ou se é verdadeiro. Quer ver se você é movido por presença ou por propósito. Porque o verdadeiro amor não é aquele que floresce quando tudo está bem, mas aquele que permanece quando nada faz sentido. Há uma fase no relacionamento com Deus em que Ele para de te alimentar com o leite das emoções e começa a te dar o alimento sólido da fé. Isso significa que você deixará de viver de sinais visíveis e passará a viver de promessas invisíveis.
E nesse estágio, o silêncio dele se torna prova de maturidade. Ele quer te ver crescer, e crescer dói, porque é o momento em que você deixa de ser guiado pelo que sente e passa a ser guiado pelo que crê. Deus quer que você tenha raízes profundas. E raízes não crescem em dias ensolarados, mas em dias nublados. É na escuridão da terra que as raízes se fortalecem. Assim, também é na vida espiritual. Quando você está no escuro, sem ver nem sentir, é ali que sua fé está crescendo em silêncio. E um dia, o que era invisível se tornará árvore. Lembre-se, fé não é a ausência de dor, é a certeza de que há propósito na dor. Não é a ausência de medo, é a decisão de seguir mesmo com medo. Não é a ausência de lágrimas, é o reconhecimento de que, mesmo chorando, Deus continua sendo bom. Por isso, não amaldiçoe o processo. Agradeça, porque é nele que Deus está tirando de você tudo o que te faz viver por emoção e está te enchendo com o poder de viver por convicção. Você não será lembrado pelo que sentiu, mas pelo que acreditou. As emoções mudam, mas a fé deixa marcas eternas. E quando essa fé for amadurecida, você perceberá algo extraordinário. O que antes te abalava já não te domina. Você deixará de ser escravo das circunstâncias e passará a andar como alguém que tem o céu dentro de si. E é isso que o Espírito está fazendo agora. Ele está te chamando para andar por fé, para continuar mesmo sem sentir nada, para acreditar mesmo sem entender, para adorar mesmo sem emoção. Porque quando você faz isso, algo acontece no invisível. O céu começa a se mover em sua direção. Chega um momento na caminhada em que a fé deixa de ser apenas resistência e passa a ser revelação. É quando você percebe que o que Deus estava fazendo não era te punir, mas te preparar. Tudo aquilo que parecia atraso, silêncio e dor se revela como parte de um plano muito maior, e o coração começa a enxergar o que os olhos nunca viram. Deus sempre esteve lá, em cada detalhe, mesmo quando parecia ausente. Andar pela fé é aprender a interpretar a vida com os olhos do céu. É descobrir que cada lágrima teve um propósito, que cada não foi proteção, que cada espera foi treinamento. A fé não muda apenas o que você acredita, ela muda o modo como você enxerga. O deserto deixa de ser castigo e passa a ser campo de crescimento. O silêncio deixa de ser vazio e passa a ser voz. E as dores deixam de ser feridas e se tornam cicatrizes sagradas, marcas de um processo que gerou maturidade espiritual. Quando você começa a andar pela fé, o mundo pode continuar o mesmo, mas você não. As circunstâncias perdem o poder de te dominar. As palavras que antes te feriam agora já não te abalam. As situações que antes te desesperavam agora se tornam oportunidades para confiar. A fé amadurecida muda o foco, tira os olhos do problema e coloca no propósito. Jesus viveu isso com perfeição. Quando estava diante da cruz, ele não se guiou pela emoção, mas pela missão. O medo e a angústia eram reais. Ele chorou, suou sangue, clamou, mas não se moveu pelo que sentia. Ele olhou além da dor e enxergou a glória que viria depois. A cruz não era o fim, era o caminho para a ressurreição. E é isso que a fé faz. Ensina você a ver além da dor, além do agora, além do visível. Quem anda pela fé não se desespera quando o milagre atrasa, porque entende que Deus nunca chega tarde. Ele chega no tempo exato, e esse tempo é diferente do nosso. A fé madura não exige explicações. Ela descansa na soberania. Ela confia que, mesmo sem entender, Deus continua sendo bom. Há uma força que nasce da confiança. É a serenidade de quem já foi ferido, mas aprendeu que a dor não tem a última palavra. É o olhar de quem chorou, mas ainda a acredita. É a calma de quem esperou e viu Deus agir no tempo certo. Essa paz não vem de emoções, vem da certeza. Porque quem confia em Deus não precisa entender o caminho, basta saber quem está conduzindo.
Deus está te chamando para essa maturidade. Ele quer que você viva uma fé que não dependa de estímulos, mas de convicção. Que você ore não apenas quando sentir vontade, mas porque sabe que a oração move céus, mesmo quando o coração está cansado. Que você adore não apenas quando sente a presença, mas porque entende que Ele é digno, mesmo quando tudo parece escuro. A fé verdadeira adora no deserto e canta na tempestade, porque sabe que o mesmo Deus que permite a prova é o Deus que garante a vitória. Quando você começa a viver assim, algo muda profundamente dentro de você. As pessoas percebem, sua postura muda, sua voz ganha firmeza. Você deixa de ser guiado pelo caos e passa a ser guiado pela paz. Porque quem anda pela fé não se desespera, apenas observa e confia. E mesmo que tudo pareça fora do controle, você sabe que está exatamente onde Deus quer que esteja. A fé não é anestesia, é resistência. Ela não te livra da tempestade, mas te faz permanecer de pé no meio dela. Ela não te tira do fogo, mas te faz caminhar dentro dele sem se queimar. E quando tudo passa, o que sobra é um coração mais forte, mais maduro, mais consciente de que Deus estava presente o tempo todo. Pense em Daniel. Ele foi lançado na cova dos leões. Não porque Deus o abandonou, mas porque Deus queria mostrar o poder da fé inabalável. Os leões não dormiram porque estavam cansados. Dormiram porque reconheceram a autoridade de quem confiava no Criador. A fé não faz o perigo desaparecer, mas o transforma em testemunho. E é assim que Deus quer agir na sua vida, transformando o medo em coragem, o choro em força, o silêncio em propósito. Quando você vive pela fé, descobre que o controle não é seu, e isso é libertador. As emoções tentam sempre controlar, querem respostas, querem garantias, querem sentir segurança. Mas a fé vive sem ver e ainda assim se mantém firme. Ela aprende a descansar mesmo quando o mar ainda está agitado, porque sabe que Jesus está no barco. O controle deixa de ser fardo e se torna confiança. Há momentos em que Deus vai te colocar em situações em que você não poderá sentir nada. Não haverá sinais, nem certezas, nem confirmações visíveis. Será só você e a palavra. E é ali, no escuro da fé, que Ele te ensinará o que realmente é andar com Ele. Você perceberá que a fé não é uma emoção momentânea, mas um relacionamento contínuo. E quanto mais você confia, mais sensível se torna à voz dele. Não porque sente mais, mas porque conhece mais. É por isso que Deus não quer apenas te abençoar, Ele quer te transformar. Quer que você amadureça espiritualmente, que cresça em sabedoria e aprenda a caminhar acima das emoções. Porque quando você chega a esse ponto, nada mais te derruba. A dor vem, mas você ora. O medo aparece, mas você confia. O silêncio chega, mas você continua crendo. E cada vez que age assim, o céu se move a seu favor. Andar pela fé é um estilo de vida. É acordar e dizer: hoje vou confiar. É decidir que nenhuma emoção vai roubar o que Deus prometeu. É entender que a fé não é sentir que vai dar certo. É saber que Deus está no controle, mesmo quando tudo parece errado. E quando você começa a viver assim, percebe que o peso da vida diminui. Não porque os problemas desapareceram, mas porque você aprendeu a andar sobre eles. Essa é a jornada que Deus está te chamando a trilhar. Sair do território das emoções e entrar no território da fé. Deixar de reagir e começar a responder. Deixar de oscilar e começar a permanecer. Porque o justo vive pela fé. Não pelo que sente, não pelo que vê, não pelo que ouve, mas pelo que crê. E quando a fé amadurece, até o deserto floresce. Há um instante na vida em que Deus te leva ao limite, um ponto onde tudo o que é humano falha. As palavras já não confortam, a mente não entende e o coração não sente mais nada. É ali, no abismo da alma, que o verdadeiro teste da fé acontece. É ali que você descobre se confia em Deus ou apenas acredita nele quando tudo vai bem.
A fé não é provada no conforto, mas no caos. Ela não nasce dos dias tranquilos, mas das noites em que você se sente esquecido. É quando você ora e o céu parece de ferro. É quando você chora e o chão não se abre e mesmo assim você escolhe crer. É essa escolha. Crer sem sentir, esperar sem ver, permanecer sem entender, que muda tudo. Imagine Jesus no Getsêmani, o Filho de Deus, aquele que multiplicou pães, curou cegos e ressuscitou mortos, agora se ajoelha no chão frio, suando gotas de sangue. Ele sente medo, angústia, dor, e ainda assim ora: Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade e sim a tua. Ali, a emoção grita, mas a fé responde. A vontade humana pede alívio, mas o Espírito escolhe obediência. Foi naquele momento, e não apenas na cruz, que a salvação começou, porque a vitória da fé sempre começa no silêncio da rendição. Deus permite esses momentos em nossas vidas, situações em que tudo dentro de nós pede para parar, para voltar atrás, para desistir. Mas o Espírito Santo sussurra: confie, e você percebe que a fé não é um sentimento, é uma decisão. Uma decisão que desafia a lógica, que ignora o medo, que caminha mesmo sem chão. Há uma força sobrenatural que nasce quando o homem chega ao fim de si mesmo. Quando não há mais planos, nem estratégias, nem soluções visíveis. É nesse vazio que Deus age, porque é ali que Ele é reconhecido como o único capaz. Enquanto você ainda tenta controlar, Deus espera. Mas quando você entrega, Ele começa a operar. Muitos desistem nesse ponto, confundindo o silêncio de Deus com ausência. Mas o silêncio, muitas vezes, é o som do trabalho dele acontecendo no invisível. Ele não precisa te provar nada, ele está te moldando. A fé é o martelo com que ele quebra o orgulho e a espera é o fogo onde ele purifica o coração. É doloroso, mas necessário, porque só quem morre para si mesmo é capaz de viver verdadeiramente para Deus. Na Bíblia, há um momento que ilustra isso com perfeição. Pedro, o discípulo impulsivo, cheio de emoção, cheio de palavras, cheio de promessas, disse a Jesus: eu jamais te negarei. Mas na hora da pressão, negou 3 vezes. A emoção gritou mais alto. O medo venceu, mas o que Pedro não sabia é que Jesus já tinha orado por ele, não para que não caísse, mas para que sua fé não desfalecesse. Porque Deus não busca homens perfeitos, busca corações que, mesmo feridos, voltam para Ele. E quando Jesus o reencontrou, não o acusou, apenas perguntou: tu me amas? Foi ali que Pedro descobriu o que é andar pela fé, amar e seguir mesmo depois de falhar. A fé verdadeira não é a que nunca cai, é a que sempre se levanta, é a que olha para Deus mesmo quando sente vergonha, é a que obedece mesmo sem ânimo, é a que confia mesmo sem esperança visível. Porque a fé não é emoção, é convicção. E essa convicção nasce do encontro com aquele que nunca falha. É nesse ponto que a batalha interna se intensifica. O coração humano quer desistir, quer culpar, quer entender. Mas a alma sabe que a resposta está no altar e não na explicação. A emoção grita: você foi esquecido, mas a fé responde: eu nunca estive só. A emoção diz: nada faz sentido. A fé responde: Deus sabe o que faz. A emoção insiste: acabou. Mas a fé declara: Deus ainda está escrevendo. Essa é a guerra que todos enfrentam. O campo invisível onde a alma é testada. É ali que muitos desmoronam, mas também é ali que os grandes milagres nascem. Porque quando a fé permanece, o impossível acontece. O mesmo Jesus que foi humilhado, ferido e morto, ressuscitou ao 3º dia. A fé suportou o silêncio do sábado e recebeu a glória do domingo. Deus quer que você aprenda a esperar o domingo da sua vida, aquele dia em que tudo o que parecia perdido será restaurado. Você pode estar no sábado agora, o dia entre a dor e o milagre.
O dia em que o céu parece distante e a esperança parece morta. Mas é nesse intervalo que a fé precisa viver. É ali que você se torna alguém diferente. Não alguém que vive pelo que sente, mas alguém que vive pelo que crê. Porque quem passa pelo sábado com fé está pronto para ver a ressurreição chegar. E quando chega, tudo muda. A fé abre portas que o medo fechou. A fé restaura o que o desespero destruiu. A fé levanta o que a emoção derrubou. E o coração que antes tremia, agora se torna morada da paz. Você entende que Deus nunca te abandonou. Ele apenas te ensinou a confiar no escuro. Andar pela fé é caminhar sem garantias, mas com uma certeza, a de que Deus está no controle. É o passo dado no vazio que encontra chão porque a mão de Deus sustenta. É o salto que parece loucura, mas se transforma em testemunho, porque a fé não é lógica, é entrega. E quando você entrega, o céu se move. O inimigo sempre tentará te prender nas emoções, porque ele sabe que quem vive por elas é instável. Um dia está animado, no outro quer desistir. Um dia confia, no outro duvida. Mas quem vive pela fé se torna inabalável. Pode até chorar, mas continua crendo. Pode cair, mas se levanta. Pode sangrar, mas não desiste. Porque sabe que o Deus que prometeu é fiel para cumprir. Nesse ponto da caminhada, a fé deixa de ser um conceito e se torna uma experiência. Você não apenas crê que Deus existe, você sabe porque o viu agir. E essa certeza ninguém mais pode tirar. Não importa o que o mundo diga, o que os relatórios mostrem, o que as circunstâncias apontem. Você viu Deus te sustentar quando ninguém mais podia. E isso muda tudo. O clímax da fé é quando o impossível deixa de ser obstáculo e se torna palco para o milagre. É quando você entende que a fé não é uma arma para mudar Deus, mas uma ponte para se unir a Ele. E quando essa união acontece, você percebe que não precisa de todas as respostas. Só precisa da presença. A emoção busca alívio, a fé busca comunhão. E é nessa comunhão que o impossível acontece. Andar pela fé é viver em parceria com o invisível. É caminhar com Deus mesmo quando não o vê, mas sabe que Ele está ao lado. É sentir paz no meio do caos, porque aprendeu a confiar em quem acalma o mar com uma palavra. E quando você chega nesse ponto, percebe, tudo aquilo que te abalava antes já não tem poder sobre você. Você se torna firme, inquebrável, não porque é forte, mas porque aprendeu a se apoiar em quem nunca muda. Há um instante, depois de tudo, em que o coração finalmente entende. O caos passa, o choro diminui, e o silêncio que antes parecia pesado agora soa como paz. Você olha para trás e percebe que cada passo, mesmo os que doeram, o trouxeram até aqui. Cada lágrima foi semente, cada espera foi aula, cada queda foi parte da construção do que Deus estava formando dentro de você. Andar pela fé é descobrir que a vida não é uma sequência de coincidências, mas de propósitos. Nada aconteceu fora do olhar de Deus. Nem a dor que você não compreendeu, nem a porta que se fechou, nem as pessoas que se foram. Tudo cooperou para que você aprendesse a confiar não nas emoções, mas na soberania daquele que escreve histórias com precisão divina. E é aqui que muitos percebem algo profundo. A fé não é apenas o que te faz continuar, é o que te faz renascer. Porque quem aprende a confiar em Deus no escuro nunca mais teme o amanhã. O medo perde a força, a dúvida se cala e o coração se torna morada da paz. Não porque tudo ficou fácil, mas porque você descobriu quem está no controle. Deus não apenas acalmou a tempestade ao seu redor, Ele acalmou a tempestade dentro de você. Você percebe que a verdadeira vitória não é ver o milagre, mas ser transformado no processo. Deus não queria apenas mudar a sua situação, Ele queria mudar você. Queria te ensinar que a fé não depende do que sente, mas do que sabe. E agora você sabe, o mesmo Deus que estava no início ainda está com você no fim. O tempo passou e você amadureceu.
Aquela pessoa que se desesperava por não entender agora descansa por confiar. Aquela voz interior que clamava por respostas, agora apenas agradece pela presença. Você aprendeu que o milagre mais poderoso não é a cura, nem a bênção, nem o livramento. É o coração que aprende a crer, mesmo quando nada acontece. Esse é o verdadeiro poder da fé. Deus diz: filho, ande pela fé e não pelo que sente. Eu te criei para caminhar acima das emoções, não arrastado por elas. Eu te chamei para andar sobre as águas, não para afundar no medo. Essas palavras ecoam dentro de quem decide confiar. E quando a fé amadurece, você entende que a vida não é sobre sentir Deus, é sobre saber que Ele está ali, mesmo quando tudo está em silêncio. Pense em Abraão. Ele ouviu uma promessa e saiu sem saber para onde ia. A emoção teria pedido garantias, mapas, sinais, mas ele partiu apenas com a palavra de Deus e no meio do deserto, sem ver nada, continuou crendo, porque a fé não precisa ver o destino, ela confia no guia. E quando Isaque finalmente nasceu, Abraão entendeu que cada passo incerto foi, na verdade, o caminho exato da promessa. Você também está nesse caminho. Cada passo de fé está te aproximando de algo que ainda não vê, mas que Deus já preparou. O tempo que parece perdido é, na verdade, lapidação. A demora não é castigo, é treinamento. Deus está te tornando mais forte, mais sábio, mais sensível à sua voz. E quando o tempo dele chegar, tudo vai se encaixar. Quando a fé se torna o centro da vida, o mundo pode até balançar, mas o coração permanece firme. As emoções vêm e vão como ondas, mas quem tem fé é rocha. Você já não depende de circunstâncias para ter paz. Aprendeu a confiar em Deus não pelo que Ele faz, mas por quem Ele é. E essa é a libertação mais profunda de todas. A fé te ensina a esperar com esperança e a caminhar com serenidade. Você aprende que o tempo de Deus nunca atrasa, que a promessa não morre no silêncio, que o invisível é mais real do que o visível e que o amor de Deus é constante, mesmo quando o coração vacila. Ele é fiel quando você é fraco, ele é presente quando você está só, ele é constante quando tudo muda. É por isso que andar pela fé é uma escolha diária. Todos os dias, o mundo tenta te puxar de volta para as emoções, medo, ansiedade, raiva, desânimo. Mas todos os dias, Deus te chama de volta à confiança. E cada vez que você escolhe confiar, o céu se move. Porque a fé é a linguagem que o céu entende. Então, se hoje o seu coração está cansado, lembre-se, Deus ainda está no comando. Ele não esqueceu de você, não te abandonou, não se confundiu com sua história. Ele está escrevendo algo maior, mesmo quando parece não haver sentido. Você não precisa ver o final, precisa apenas continuar andando. Um passo de cada vez, mesmo sem emoção, mesmo sem sentir, mesmo sem entender. Porque a fé é isso, caminhar confiando em quem te guia. No final, você perceberá que tudo valeu a pena. O deserto te ensinou o que o conforto jamais ensinaria. O silêncio te revelou o que o barulho escondia. E a dor te aproximou de Deus de uma forma que nada mais conseguiria. Você não é mais o mesmo. E isso é graça. Deus não te poupou da luta, mas te fez vencer dentro dela. E agora, o que antes era choro se tornou testemunho. Andar pela fé é viver com a alma firme e o coração leve. É saber que o controle não é seu. E isso é bom, porque o mundo pesa nas mãos humanas, mas se torna leve nas mãos de Deus. E o que parecia o fim é, na verdade, o começo de uma nova jornada. Uma jornada de confiança, maturidade e intimidade com o Criador. Feche os olhos e respire. Você chegou até aqui não por força, nem por sorte, mas porque Deus te sustentou em cada passo. Ele te guiou mesmo quando você duvidou, te esperou mesmo quando você parou e te amou mesmo quando você se perdeu. Agora, Ele te chama novamente.
Ande pela fé, filho. Eu estou contigo até o fim dos tempos. E assim, o que começou em lágrimas termina em certeza. A fé venceu o medo. O amor venceu a dúvida. E o que parecia impossível agora é testemunho vivo do poder de Deus. Porque quem aprende a andar pela fé nunca mais volta a viver pelas emoções, volta a viver pelo céu.